Bom dia, gente. A aula de hoje é a continuação da última aula, tá? Que está falando sobre associação de resistores. Os primeiros que nós vimos foram resistores associados em série. E nós tínhamos que REC, né, resistor equivalente, era igual à soma dos resistores. Ou seja, R equivalente era igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4 e assim por diante, dependendo da quantidade de resistores que nós tivéssemos. Hoje, nós vamos ver resistores em paralelo, não em série. Os resistores em paralelo, eles vão estar em linhas paralelas dentro do circuito, tá vendo? Aqui nesse exercício que nós vamos fazer juntos, eu tenho aqui um resistor de 6 ohms paralelo a um resistor de 3 ohms. Perceba que eles estão em linhas paralelas, eles não estão um do lado do outro na mesma linha, eles estão em linhas paralelas. Tá? Nós vamos ver que a fórmula, vou até colocar aqui separado aqui, ó. Vou botar aqui um asteriscozinho, tá? Para vocês poderem lembrar, né, porque eu deixei material de apoio lá, uma leitura de apoio, e sem contar a leitura do livro. Mas para você poder fazer uma associação em série, você vai ter que a resistência equivalente, o REC, vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante, de acordo com quantos forem os resistores associados. Vou botar aqui 1 sobre Rn, que seria o último resistor. Tá? Você pode ter associado 2, 3, 4, 5 e assim vai. Quando nós temos isso aqui, você vai perceber que, na verdade, aqui não é REC, é 1 sobre REC. Tá? Vou até botar aqui 1 sobre REC. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais quantos resistores forem até chegar no 1 sobre Rn. Se você tiver apenas 2 resistores associados, você vai ter, vou botar aqui mais um asterisco, para 2 resistores, nós teremos que 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mas tem um macetezinho que diz que REC vai ser igual ao produto dos resistores, R1 vezes R2, dividido pela soma deles, que vai ser R1 mais R2. Isso aqui facilita as contas, tá? Quando forem apenas 2 resistores. Agora, se forem mais, você vai usar lá o que você aprendeu em matemática com a adição de frações. Tranquilo? Vamos fazer aqui a letra A. A letra A pergunta a resistência equivalente nesse circuito. Ele quer saber a resistência equivalente. Nós temos quantos resistores? Apenas 2 resistores. Então, vou usar aqui a formulazinha com macete. Vamos ter que o resistor equivalente vai ser igual, em cima, o produto. Quais são os valores? R1 é 6 e R2 é 3. Dividido pela soma, que vai ser 6 mais 3. Então, o resistor equivalente vai ser igual a 18 sobre 9. Então, o resistor equivalente vai ser igual a 2 ohms. Bem tranquilo, né? Assim nós calculamos o resistor equivalente. Beleza, gente? Daqui a pouquinho vamos fazer a letra B.